Olá, querida menina, mulher que nos acompanha nessa hora. Que alegria mais uma vez ter sua audiência. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. Nossa temperatura está um pouquinho fria, por isso mesmo o chimarrão nos aquece. E olha aqui que maravilha, Tarde das Mulheres, personalizado com chimarrãozinho, aguardando por você que está chegando agora, agradecendo a Deus por sua vida, que já está conosco há mais de 3 anos, seguindo juntos semanalmente com temas bíblicos, com temas que trazem à luz das Escrituras aplicações, mensagens cristocêntricas para as mais diversas áreas da nossa vida, para o público feminino de forma especial, apesar de ter aplicações práticas para qualquer pessoa. Um abracinho aí para os maridos que têm acompanhado aí suas esposas também. Temos um público fiel masculino. Muito obrigado pelas orações. Tenho recebido o recadinho de vocês, a gratidão. Tributamos ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Que fique para mim apenas a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E desde já desejo que assim também esteja sendo sobre a sua casa e a sua vida. O nosso intuito, o nosso desejo é ler a palavra de Deus, é compartilhar a palavra de Deus, sermos edificadas por ela através da Tarde das Mulheres e assim a gente poder ter uma vida mais parecida com Cristo Jesus, a fim de que nós glorifiquemos o nome dele. Afinal de contas, foi tão somente para isso que nós somos criados, para o louvor e a glória do nosso próprio Deus. Por isso mesmo, se você ainda não está inscrito no nosso canal IPB Canoas, inscreva-se. Inscreva-se porque você vai ser notificado, não vai correr risco de esquecer diante dos tantos compromissos que eu e você temos, não é verdade? Aproveite agora e compartilhe este link aí com outras mulheres. O nosso tema de hoje é vítima de violência. Talvez você diga, mas isso não me interessa, eu nunca passei por isso. A Tarde das Mulheres tem como objetivo também não simplesmente tratar de assuntos que diz respeito à sua vida, mas quantas e quantas pessoas passam por essa questão e muitas vezes não sabem o que fazer, né? Então compartilhe, encaminhe para outras mulheres para que a palavra de Deus alcance outros lares, chegue de uma forma aí dentro do conforto da sua casa. Você não precisa nem sair de casa para ouvir, você vai poder ouvir aí enquanto você está fazendo até alguma outra coisa. Você vai poder estar com os seus ouvidos atentos, o seu coração disposto a aprender mais do Senhor. É importante que eu e você tomemos conhecimento sobre toda a verdade de Deus. E às vezes nós nem nos damos conta de que no momento nós ainda não pensamos ou não estamos precisando ouvir sobre esse tema. Mas de repente a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Então é importante que a gente já esteja preparado, que a gente possa nos preparar também para auxiliar, para aconselhar outras pessoas à luz das Escrituras. Chimarrãozinho tá, ó, 10. Queria já de antemão deixar para você um versículo que se encontra no livro de Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Falar sobre esse tema, né? Esse tema vítima de violência, dentro dessa série Mulheres Aconselhando Mulheres, e não somente esse, mas alguns outros, né? Já tratamos de depressão, já tratamos sobre ansiedade, já tratamos sobre ira, já tratamos sobre amargura, já tratamos sobre síndrome da mãe perfeita, já tratamos assim, sobre o passado, a culpa. São tantos os temas que a gente pode tratar e que nem sempre a gente consegue afunilar, né, por conta do nosso tempo, mas pelo menos a gente consegue dar uma visão, digamos assim, global, trazendo alguns pontos específicos. É importante que nós tenhamos conhecimento sobre essas questões que vêm muitas vezes assolando alguns lares, algumas famílias, e que por vezes a gente se pergunta assim, mas eu nunca me deparei com isso, ou eu não saberia nem mesmo o que fazer caso eu passasse por isso, ou se alguém me pedisse auxílio, ajuda em relação a esse assunto. Antes da gente adentrar aqui no tema,
Essa semana eu recebi uma ligação de uma das nossas ouvintes aí, da nossa região Nordeste, perguntando qual era a minha formação, né? Ela estava elogiando, agradecendo pelos temas expostos e dizendo tanto que foi útil para ela e para ajudar, inclusive, algumas outras pessoas. Então, eu cresci no mundo cristão, pela graça de Deus, né? A minha igreja sempre foi a minha amada igreja presbiteriana. Tenho um amor, um apreço e uma gratidão muito grande pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca frequentei uma outra igreja, desde pequenininha. As verdades do Senhor eu devo à minha amada Igreja Presbiteriana pelo ensino fiel da exposição bíblica, né? E cresci ali, dentro das sociedades internas, já desde pequena, na UCP, na UPA, pude presidir a UPA por um bom tempo. Fui professora de escola dominical desde a adolescência, superintendente da escola dominical também. Então, o frequentar, o amar ir à casa do Senhor, a escola bíblica dominical traz um grande conhecimento bíblico para nós. Não que eu esteja dizendo que eu já tenho esse conhecimento, mas apenas respondendo porque talvez também essa seja a sua pergunta e falando um pouquinho mais de quem é a Cíntia, né? De uma forma bem geral. Estudei no Colégio Presbiteriano, desde pequenininha também, Colégio Augusto Galvão, lá na minha amada cidade de Campo Formoso, Bahia, pelo qual tenho bastante respeito, admiração pelo colégio, os professores. Ele ainda existe, né? Marcou a nossa vida também. E segui sempre aprendendo sobre o ensino, a área que sempre Deus me incomoda, eu gosto bastante, procuro aprender mais, conhecer mais, né? A minha graduação, eu sou licenciada em matemática, licenciatura plena em matemática. Antes da faculdade, a minha formação no segundo grau, né? É em magistério, fiz magistério no Colégio Augusto Galvão. Depois, a minha faculdade é licenciatura plena em matemática, então me formei nessa área. Depois eu fiz duas pós-graduação em psicopedagogia, então sou psicopedagoga clínica e institucional. Tive o privilégio de exercer de forma secular, né, na clínica, atendendo e também de uma forma geral em alguns municípios como Ivoti, aqui no Rio Grande do Sul, um tempo riquíssimo, onde pude também aprender e ensinar, tanto clinicamente como institucionalmente. E atualmente estou fazendo o mestrado no CPAJ, Centro de Pós-Graduação André Jumper, em aconselhamento bíblico, da nossa denominação, no Mackenzie, ali em São Paulo. Então, só para você que, de repente, não sabe quem é essa pessoa, eu achei interessante a pergunta dela, né? Não que isso venha engrandecer em nada, mas apenas para você tomar conhecimento. Lembre sempre de orar por minha vida, a minha família. Sou casado com o pastor Daniel, meu pastor preferido, amo, devo muito a ele, através do conhecimento bíblico também. E nossos 3 filhos, Daniel Filho, 24 anos, Rebeca, 19 anos e Raquel, 16 anos. Dito isso, nós vamos adentrar então aqui no nosso assunto, tá certo? Já falei o versículo e queria falar hoje um pouquinho sobre vítima de violência. É interessante que os números aumentam a cada dia quando você faz uma pesquisa sobre vítima de violência. Eu quero deixar e quero tratar, se Deus nos permitir, já no próximo estudo sobre abuso sexual. E mais especificamente, me afunilar mais, trazendo uma história bíblica nessa área, né, a história de Diná, que foi abusada sexualmente. E eu queria tratar mais específico sobre esse assunto na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, mas se não conseguir na próxima, dentro em breve, porque eu vejo o aumento gigantesco, o percentual tem se alastrado. E a gente precisa também tratar dessas questões e desses assuntos. Mas hoje, então, eu não vou entrar no abuso sexual em si. Talvez de uma forma mais geral, vou estar falando. Mas a violência é algo que permeia os nossos lares. E muitas vezes nós não damos conta do que essa violência
e das consequências que isso pode trazer para a nossa vida, do silêncio que muitas vezes é ocasionado por conta dela. Às vezes a gente acha que está muito longe de nós, mas não está. Então, quando eu falo de violência ou vítima de violência, é importante você saber que o comportamento violento, ele é definido sim como atos não acidentais de força física. Então, também inclui força física, mas nem sempre é ocasionado por força física. Contudo, você pode pensar ou alistar alguns deles como: você sabia que empurrar se configura como um ato de violência? Esbofetear, tem pessoas que quando ficam iradas ou quando estão frustradas ou quando estão em algum tipo de briga ou até mesmo discussão, né? Começa a puxar cabelo, começa a imobilizar a pessoa, começa a sacudir a pessoa, começa a jogar, começa a morder, começa a chutar. Cíntia, começa a atingir com punho, com objeto. Quantas vezes você larga o pedaço de havaiana de pau na pessoa, não é? A lata de leite condensado que você estava abrindo ali no outro, a faca, a tesoura. Opa, espero que não seja o seu caso, mas, brincadeiras à parte, mas isso tudo acontece. Queima com cigarro, coloca quantas vezes, talvez não seja a sua realidade. Até mesmo o envenenamento. Todas essas questões e tantas outras mais, elas se configuram como agressividade. É por isso que eu gostaria de tratar um pouquinho. Porque talvez até você que esteja nos ouvindo já tenha passado ou tenha sido vítima de violência e talvez nem entendeu como violência, né? Porque às vezes quando a gente fala em violência, a gente pensa logo no uso de arma, não é? Faca, morte, tiroteio, e não deixa de ser. Isso também é uma verdade, se enquadra também aqui. Mas tanto pode envolver o uso de arma como de algum outro objeto, que pode ser usado também como arma, até cabo de vassoura. Olha aí, mulherada, não pegue o cabo de vassoura para dar na cabeça do vivente se estiver agoniando muito aí a sua cabeça, tá? O abuso que acontece dentro, muitas vezes, minha querida mulher, dos relacionamentos, que envolve principalmente uma palavrinha-chave chamada confiança, faz com que a experiência emocional seja algo marcante e profundo na vida dessa pessoa. E muitas vezes isso é intensificado por dor física e aprofundamento, o que ocasiona muitas vezes, em muitas de nós, um sofrimento emocional muito grande. E aí, às vezes, você desequilibra emocionalmente. Eu quero dizer para você que se você já passou ou está passando por algum tipo de agressão, né? Ou está sendo vítima de agressão, tanto lá na infância como agora, há esperança para a sua vida. Existe um Deus que viu, que vê, e que por mais que você não entenda e faça algumas perguntas, Ele continua cuidando de você. E quando a gente trata dessa agressão ou dessa violência, né, vítima de violência, a confiança é algo que eu queria enfatizar bastante, porque ela é comum, muitas vezes, entre as pessoas que têm um relacionamento, por exemplo, familiar, de casamento, amizade, vizinhança, sociedade, e muitas vezes aquele que lhe agride tem algum parentesco familiar, conjugal, vizinho, amigo. Nem sempre é um estranho o que traz esse tipo de violência para a sua vida. E quando eu falo de violência, eu falo tanto da física como a violência verbal, como a violência verbal machuca, como a violência verbal traz danos, muitas vezes para o resto da vida. Às vezes você é impulsionada, sabe aquele tipo de mulher que quando é provocada, ela começa a falar, ela não para mais e ela ofende, não importa o que ela esteja falando. Muito cuidado se você é uma mulher que se configura assim. Muito cuidado, porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se você já é uma mulher cristã, você precisa e se enquadra dentro desse assunto, você precisa rogar ao Senhor que lhe traga o fruto do Espírito, o domínio próprio, a paciência,
a temperança, a bondade, a paz, a longanimidade. Sabe o que é isso? Ânimo longo, pavio longo, porque tem mulher que nem pavio tem mais, é tão curto que já não existe mais, né? Quando a gente fala de violência, quanto mais íntimo for o relacionamento da vítima com o agressor, maior, bem maior é a sensação de violação e da confiança. Então é por isso que muitas vezes nós vemos mulheres bastante inseguras, mulheres bastante desconfiadas, porque em algum período da sua vida, normalmente quando a gente vai fazer uma anamnese do paciente, quando a gente está fazendo um aconselhamento bíblico, que a gente começa a afunilar e entrar algumas questões mais pessoais e particulares, a gente acaba observando que em algum momento essa confiança foi quebrada, essa confiança foi violentada, não é? Isso não significa que você agora não vai mais confiar em ninguém. É por isso que nós estamos tratando do assunto. Mas a gente sabe que não é uma situação tão delicada assim. Principalmente quando tudo isso acontece ali, normalmente acontece na infância, no período da adolescência. E quantas mulheres também casadas que sofrem com um tipo de agressão verbal ou até mesmo física. E mais, não se isente e não fiquem assim boquiaberto ou achando que isso não é verdade, porque, pasmem, tem muitas mulheres que não são as agredidas, mas que são as agressoras. Isso já não é mais algo assim tão pacífico e tão incomum de se ver. Tem mulher que espanca assim o marido. É com tanta frequência como o contrário? Não, mas existe. Que é extremamente violenta, que xinga, que agride, que joga coisa, que pega cabo de vassoura, que pega faca, que pega tesoura, que pega até arma. Em quantos casos a gente não vê isso? Por questões de relacionamentos, conflitos relacionais que não são resolvidos. Aliás, aproveito e indico para você uma série que nós trabalhamos muito boa, chamada Resolução de Conflitos. Entre aí na nossa playlist IPB Canoas pelo YouTube, canal do YouTube, e você vai ver uma série de temas específicos sobre resolução de conflitos. Um dos grandes problemas da nossa geração, aliás, de todas as épocas, mas tem instruções preciosas aí então para você. Então por que eu estou falando isso? Porque quanto mais você for próximo, quanto mais aquela pessoa que lhe agride for próximo de você, mais a sua sensação de confiança, ela é violada. Ela é machucada, é como se a dor fosse maior, é como se a dor fosse ampliada. E por quantas vezes a vítima fica pensando, e quantas vezes eu já atendi pessoas assim, eu confiava nele, como é que ele pôde fazer isso comigo? Eu nunca me senti tão agredida. Vem alguns questionamentos, não vem? Na sua mente, no seu coração, que faz com que você muitas vezes se pergunte até mesmo onde é que Deus está. Às vezes, e por muitas vezes, o próprio agressor tenta inclusive limitar, assustar ou até mesmo fazer com que você recue em relação à sua forma de agir diretamente com a vítima. E quantas vezes até mesmo limita os recursos econômicos. Quantas vezes eu conheço mulheres que como é que diz assim, elas se prestam o papel, apesar de passar por várias violações, por várias agressões, de ter que se sujeitar àquilo, porque é o marido quem banca economicamente falando, é quem paga as contas, ela não tem para onde ir, ela não tem comida, ela não tem moradia, então assim, é melhor eu ficar aqui ouvindo tudo isso, ou até mesmo sendo agredida fisicamente, porque se eu sair daqui, para onde é que eu vou? Muitos agressores tentam isolar as suas vítimas, amedrontando. Isso acontece muito, muito, muito no caso de abuso sexual também, principalmente na infância, principalmente quando tem parentesco, quando a criança é violentada pelo pai, pelo tio. Olha, N casos eu já peguei de pessoas assim. E quando a gente vai ver, era alguém da família. E aí o que é que o agressor fala? Não conta. Se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. Nenhum filho quer perder a mãe. Se você contar para sua mãe,
eu vou te bater, eu vou dizer que é mentira. Então são muitas as formas de coagir, de inibir, de amedrontar, de tentar limitar os recursos, quer sejam eles econômicos, emocionais, físicos, enfim. E muitas vezes, principalmente quando o agressor é masculino e a agredida é a parte feminina, pelo menos na grande maioria dos casos que eu já atendi até hoje, elas são intimidadas, digamos assim, né? E isso é uma dor, minhas queridas, que leva-se para a alma, leva-se para sempre. É uma das maiores violações que existe, agressões, é muito doído, é machucado, porque não foi para isso que Deus fez. Deus não aprova esse tipo de atitude, né? E muitas vezes esse agressor tenta buscar isolar essa pessoa dos próprios parentes, dos próprios amigos, da própria família, da própria igreja. E atenção, nos dias em que nós estamos vivendo, muito cuidado. Você que é mãe de criança, mãe de adolescente, mãe de jovem, você deve ficar com o seu olhar atento, não simplesmente na sua vida profissional, acadêmica, mas você tem que ficar atento em relação à vida do seu filho, independente da idade. Na escola, o que é que estão ensinando, o que é que estão falando, quais são os coleguinhas, pega aqui, passa a mão ali. Na própria igreja, às vezes a gente é muito ingênuo, não é verdade? Às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem na igreja. Pode ter sim um liciador, infelizmente não é para ter, mas pode ter. A porta é aberta, chegam todos, você tem que ficar de olho. Aliciador de crianças, aliciador de adolescentes, inclusive menina com menina, menino com menino. Muito cuidado. Ah, não, a gente vai mandar para o retiro. Muito cuidado. Não, é só de meninas, é só de meninos. Infelizmente, os dias em que nós estamos vendo são dias maus, são dias que não valorizam a família, o padrão bíblico que Deus tem nos dado. E nós precisamos, não estou querendo assustar você, nem dizer para você não deixar os seus filhos participarem. Pelo contrário, é inclusive para você ajudar. Você tem que ser a primeira a se interessar, porque as verdades do Senhor é tudo na vida do nosso filho. Não tem alegria maior para uma mãe cristã do que ver que os nossos filhos andam na verdade. Isso não depende de nós, isso depende da graça de Deus, mas tudo que depender de nós devemos fazer. Inclusive investir, ajudar, contribuir, estar presente, observar de quais temas estão sendo tratados, enfim, para que a gente consiga ter um controle maior, ter ciência do que está acontecendo. Ter um olhar atento em relação ao que faz, porque tem muitos meninos ou meninas mais velhas que muitas vezes se aproveitam daqueles que são mais novinhos, que, não, é só amiga, e começa a pegar daqui, começa a fazer uma carícia dali. Isso também entra como uma agressividade, entendeu? Porque muitas vezes se consome em outros fatos, em relação sexual ilícita, em beijos que não deveriam acontecer. Então, quando a gente fala sobre esse tema, ele engloba assim, muita coisa que, infelizmente, nós estamos vendo nos dias de hoje e que, na grande maioria delas, nem sempre nós estamos preparados para agir. Quando nós nos debatemos, por exemplo, com casos de filhos que estão se relacionando de forma ilícita, quer seja através da fornicação, quer seja através do adultério, quer seja através do homossexualismo e tantas outras áreas mais. Tudo isso engloba-se aqui dentro desse tema. E aí o que acontece? Muitas vezes esse agressor que você não está nem vendo, está tão pertinho de você. É como se fosse o óculos aqui, ó, na pontinha do seu nariz, que você está procurando lá fora, mas ele está bem aqui do seu ladinho. Então, muito cuidado, porque normalmente esse tipo de agressor, esse tipo de pessoa faz parte do seu círculo íntimo, faz parte da sua família, faz parte dos seus amigos e também, infelizmente, faz parte da sua igreja. Não estou querendo dizer com isso que não pode ter estranhos, claro que pode, mas eu estou querendo trazer à tona algumas questões e algumas certezas baseadas em fatos reais de que é mais ou menos assim que acontece. E normalmente esse agressor, ele faz tudo, ele faz de tudo para te inibir, para te coagir ou coagir a vítima, porque nem sempre é você, às vezes é o seu filho, às vezes é uma sobrinha, às vezes é um irmão, às vezes enfim, pode ser qualquer um.
Ele faz de tudo para desmoralizá-la, para convencê-la, inclusive de que você está ficando louca. É uma forma muito comum que o agressor faz em relação à vítima, quer seja através da violência verbal, quer seja através da violência física, quer seja através da violência sexual. E quando eu falo física, sexual e verbal, até parece que elas são separadas, elas são interligadas, mas a gente consegue também ter uma noção e conseguir separar cada uma delas. Então, normalmente, minhas amadas meninas, o agressor é uma pessoa que se mostra controladora, é uma pessoa que se mostra, que se impõe e que amedronta. Ela quer controlar toda a sua vida, mas em alguns casos ele também tem medo, muitas vezes, de se expor, de que as pessoas saibam, porque sabe que é algo tão grave que aquilo não é bonito para ninguém. Então é por isso que tenta coagir a vítima. Então muito cuidado quando você perceber seu filho mais silencioso, sua filha mais acanhado, mais choroso, mais isolado, mais silencioso, né? Às vezes é mais fácil a gente menos produtivo e tantas outras coisas mais. Às vezes é mais fácil a gente conseguir identificar com mais rapidez, na verdade, aquela vítima que expressa através da agressão, né, da rebeldia, do que aquele que é silenciado. Tem muitos que ficam mais acanhadinhos, mais doloridos no silêncio e não na forma exposta ou no tipo de fala ou no tipo de agressão ou o que quer que seja, porque isso também pode ser uma reação de alguns deles. Normalmente o agressor também teme perder a pessoa que se torna vítima dele, então se torna muitas vezes um próprio vício ali, principalmente quando diz respeito ao abuso sexual, à agressão física, à agressão verbal, é algo terrível. E essa violência repetida, ela cria, assim, cada vez mais, cada vez que você é agredido em qualquer uma dessas áreas, a vítima cada vez mais se distancia física e emocionalmente dessa pessoa. Só que nem sempre isso dá para ser falado. Nem sempre, principalmente quando são crianças e adolescentes, isso dá para ser revelado, porque normalmente, como eu falei para vocês, para quem estava aí no início, ela é coagida, ela é amedrontada, ela é ameaçada. E aí fica mais complicado. Eu atendi uma pessoa um determinado tempo que me buscou aconselhamento, na verdade não necessariamente por conta dessa área, por outras questões, mas a gente acabou num atendimento mais prolongado e a gente eu cheguei a perguntar para ela se ela tinha sofrido algum tipo de abuso na infância e ela falou que sim. Enfim, isso lá na infância, há muito tempo atrás, e essa pessoa tentou fugir. Porque quem tinha esse tipo de abuso, quem fazia essa agressão, era um tio, irmão da mãe. E a mãe, para trabalhar, deixava a criança, o tio se prontificou para cuidar. A mãe nunca imaginou, a mãe dessa vítima não sabe até hoje. E o que acontecia? Às vezes ela tentava fugir, voltou, tentou várias vezes, porque o tio chegou um tempo que ela precisou ir morar literalmente na casa dos tios, porque a mãe estava sem condição nem de dar comida. E o que aconteceu? A mãe, quando ela fugiu, e era longe de onde ela estava para a casa da mãe, a mãe deu uma surra nela e levou de volta para a casa do tio. Eu tenho certeza que essa mãe nunca imaginou que isso pudesse acontecer com a filha dela. Muito menos que o irmão dela pudesse fazer ou ter esse tipo de prática. E eu não quero também aqui colocar a picuinha na sua cabeça para você agora não confiar mais em ninguém. Não é essa a minha ideia. Mas esclarecer a luz das escrituras e mostrar a real para você de que muitas vezes essas coisas acontecem bem pertinho de nós e a gente não está atento, a gente não consegue enxergar. E quando isso fica repetitivo, quando isso se torna uma coisa mais rotineira, é muito doído, é muito sofrido e traz consequências sim. Às vezes o agressor é outro que precisa de tratamento. A culpa, dependendo da pessoa, vem, mas normalmente
ele costuma produzir, quando produz, apenas remorso e não arrependimento. Obviamente que todas as coisas em Cristo podem ser mudadas, né? Mas, quando essa pessoa fica em um ciclo de abuso, esse remorso, que não é arrependimento, existe diferença bem notória e clara entre arrependimento e remorso. Se você pensar, até na Bíblia tem isso, né? Nós temos a história de Pedro, que errou e errou feio, negou, traiu a Jesus. Nós temos a história de Judas, que vendeu e que traiu a Jesus. Aqui me recordo assim, bem rapidamente desses dois personagens, falando sobre arrependimento e remorso. Pedro, a Bíblia não diz que ele se arrependeu, mas quando você lê as histórias de Pedro, depois que ele é confrontado pelo mestre, inclusive, quando Jesus pergunta a ele, depois que ele traiu 3 vezes antes que o galo cantasse, e depois quando Jesus chega até ele, em determinado momento, e diz, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus repetiu pela 3ª vez. Por que será que Jesus repetiu pela 3ª vez? Pedro negou 3 vezes, não é? E aí ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E você vê a vida de Pedro mudada. Ou seja, houve um arrependimento sincero, um reconhecimento do seu erro, da sua falha. Isso é possível para qualquer ser humano. Porque talvez até mesmo você que está me ouvindo, né? Nunca tinha parado para pensar. Talvez você seja a própria agressora dos seus filhos, verbalmente, falando coisas absurdas, empurrando, batendo desnecessariamente. Eu não sou contra, a disciplina é bíblico. E o que eu falo aqui não é o que eu acho, mas o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos disciplinar, sim, os nossos filhos, mas não a ponto de matá-los, né? A Bíblia nos orienta sobre a varinha da disciplina, sim. Aliás, é outro assunto que a gente tem que tratar, porque hoje em dia as mãezinhas já não fazem mais nada, os meninos estão soltos, fazendo tudo que quer, bagunçando muitas vezes, sem saber nem se portar num ambiente público, muito menos no ambiente privativo, atrapalhando os outros, porque aí a mãezinha não pode fazer nada, senão vai traumatizar. Essas são outras questões, que quem sabe a gente consegue ainda trazer um estudo também nesse nível, ou adentrando nesse tema. Mas a Bíblia fala, sim, sobre disciplina, isso não é errado. E ai de você que é mãe, sabe que se você não disciplinar seu filho, se você não impuser os seus limites, Deus nos fez como autoridades. E Deus nos deu essa autoridade, o pai e mãe é autoridade sobre a vida dos filhos. O próprio Deus nos disciplina. A Bíblia diz que se Ele não nos disciplinar, nós não somos mais filhos, nós somos considerados bastardos. Então a disciplina faz parte, sim, mas o que eu estou falando é de violência. Aí é totalmente diferente. Você sabe muito bem o limite entre uma coisa e outra, ou se não sabe, precisamos aprender. Por que eu falo isso? Porque nem sempre, trazendo para os 2 exemplos de arrependimento e remorso, para trazer esperança, porque de repente você até já errou nisso, sem nem saber que estava fazendo isso, né? Puxa o cabelo de um, bate de qualquer jeito, joga objeto, tudo isso se configura como violência, como agressão. De repente você agiu assim porque você diz, mas eu sou uma mulher que eu não tenho controle. Então, se você é uma mulher cristã, o Senhor está aí para controlar, trazer o domínio próprio, né? Fruto do Espírito Santo. E como eu estava falando, Pedro traiu, Pedro errou, o próprio mestre, mas Pedro se arrependeu, apesar da gente não ver em nenhum momento na Bíblia dizendo que Pedro se arrependeu. Mas a forma dele de viver mudou. Então isso nos mostra que houve um arrependimento genuíno. E Judas, por outro lado? Judas traiu o mestre. Traiu, vendeu, beijou, planejou, arquitetou previamente, enfim. E o que a Bíblia fala sobre Judas? Isso chama remorso. Judas foi lá e se matou, tirou a vida. Essa não é a solução. Isso é remorso, isso não é arrependimento. Não estou orientando você a tirar a sua vida, mas se você se enquadra aqui, tanto como vítima como agressor, existem lições preciosíssimas para você. Então, ainda assim, muitas vezes o próprio agressor ainda pede desculpas, né? Às vezes vem o pedido de desculpas, só que normalmente vem muito bem elaboradas, com justificativas. Muitas vezes eles colocam e impõem a culpa na vítima, o que pode, como eu falei para você, incluir ameaças implícitas. Se você abrir a boca, eu mato sua mãe, ou coisas do tipo. Se você informar para o seu pai, quando é a mãe que é assim, eu vou
me separar do seu pai. Enfim, eu vou deixar você passar fome, eu vou te entregar para outra pessoa. As ameaças são absurdas, minhas queridas meninas. E a gente não pode achar que está vivendo num mundo de bolha, num mundo de Bob, sem imaginar que existem essas coisas, às vezes, muito pertinho de nós. Se você passou por algum tipo de abuso, você sabe perfeitamente o que eu estou falando e o quanto que isso tem trazido prejuízo para a sua vida, mesmo que você já seja uma mulher adulta, né? Muitas vezes o agressor coloca a culpa tão grande na vítima que ele usa táticas de intimidação ou até mesmo de humilhação e xinga e chama disso, eu estou fazendo isso, por aquilo outro. Às vezes expressões como sua vaca e compara com animal. E às vezes você que é mulher cristã também até acha bonitinho ficar falando esse tipo de gente. Ah, sua vaca. Não, gente, isso não é linguagem para nós, né? Até porque nós não somos animais irracionais. Então, a vítima, o agressor, normalmente tem esse intuito de degradar a imagem do outro, de levá-la cada vez mais a ter dúvidas sobre, inclusive, a sua própria identidade como pessoa e sanidade mental. Chega ao ponto de quase fazer uma lavagem cerebral e dizer, quando às vezes a vítima se torna ou ameaça de contar, ou começa a dar alguns toques, alguns sinais de violência, o agressor normalmente diz, essa pessoa não está certa da cabeça, né? Tem algum problema aí. E compromete, inclusive, a sanidade mental do outro. Bom, diante de tudo isso, você pode estar perguntando assim, Cíntia, então é errado uma mulher agredida procurar um lugar seguro para se proteger da violência e do abuso físico? Resposta para você. Resposta para você, de forma nenhuma. Provérbios capítulo 22, verso 3 nos diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Claro que nós precisamos ter prudência. Claro que nós precisamos observar como agir e da melhor forma possível a gente poder agir. Fugir do mal que está vindo em sua direção, minha querida mulher, é uma atitude sábia e piedosa e cristã. Você não precisa ficar enclausurada, achando que você vai ficar aguentando tudo aquilo porque você está em oração. Não, a vida de oração, sim, tem que ter uma vida de piedade, tem que colocar os pés da cruz de Cristo, a nossa confiança está nele, ele é o nosso socorro bem presente. Mas se você está passando por alguma situação que, inclusive, te traz risco de vida ou de violência ou de agressão, você precisa e deve, sim, procurar com prudência, se esconder no sentido de procurar um local ou pelo menos não se expor ao perigo. O casamento é o relacionamento mais íntimo do ser humano e envolve uma confiança gigantesca, talvez não, a maior delas, né? E uma série de responsabilidades pactuais. Você fez um compromisso diante de Deus de que você ficaria até o final da sua vida. Então, é indispensável que a mulher cristã faça tudo o que puder para cumprir os seus votos matrimoniais. Depois você lê lá o Evangelho de Mateus, capítulo 2, 16. Contudo, entretanto, isso não significa que você não pode procurar um lugar seguro. Se você está passando por algum tipo de agressividade, ou se você está sendo vítima aí nesse sentido, você precisa e deve procurar um auxílio com urgência. Você não precisa ameaçar o agressor, você não precisa informar para o agressor, mas você precisa de ajuda, você precisa de auxílio. Essa é uma demonstração bem clara de como, inclusive, uma igreja é uma bênção na nossa vida, uma igreja bíblica, obviamente, né? Uma igreja onde existe maturidade, uma igreja onde existe amizade, uma igreja onde existe amadurecimento, porque você pode sim, em Cristo Jesus e nas Escrituras, ter de graça um presente, inclusive, para lhe ajudar através de um aconselhamento bíblico. Deus pode usar alguma pessoa e Ele costuma usar. De Deus, não é qualquer pessoa, você não vai fazer isso com qualquer pessoa. A primeira que você olhar, porque eu não aguento mais, não. Mulheres maduras, espiritualmente falando. Ou a sua liderança espiritual, que vai poder, porque é algo doído, é algo pessoal, é algo particular. Isso não é coisa para a gente estar contando para todo mundo. Isso é coisa para a gente contar para quem vai nos ajudar.
e você precisa de um aconselhamento, você precisa de uma ajuda, e quem sabe a própria igreja pode lhe ajudar a encontrar, inclusive, um lar temporário, um lugar seguro, para que você fique livre desse sofrimento terrível que você tem aguentado por anos. Aí você pode perguntar, Cíntia, então, o divórcio não seria uma solução, então, para a violência? Essa é uma área bastante delicada, eu vou falar assim, muito superficialmente, né? Biblicamente, é admissível você procurar um lugar seguro para você, se estiver passando por isso, inclusive para os seus filhos, mas essa não é uma solução permanente para você, temporário, caso você corra risco de vida. Eu não estou orientando você a sair de casa, não estou dizendo para você deixar a pessoa ou o agressor, se no caso for o seu marido. Se é uma questão mínima, se é uma questão apenas de desajuste entre vocês. Não, a Bíblia diz que a gente precisa se ajustar, a gente precisa resolver os conflitos, a gente precisa saber. Eu estou falando de violência, é um nível maior, é uma agressividade maior. Porque quando se fala, inclusive, de divórcio, nós temos apenas dois exemplos na Bíblia que é permitido. O primeiro é ensinado por Jesus como um princípio universal, que envolve o adultério, né, do cônjuge quando não há arrependimento. Ah, Cíntia, mas então eu já passei por isso. Meu esposo adulterou, então eu devo me divorciar? A resposta é não. Se você consegue perdoar. Perdoar, meninas, não é dar amnésia na cabeça, né? Bati a cabeça, não lembro mais. Isso é amnésia. Perdoar é quando você, apesar de lembrar do fato, isso não desce para o seu coração, não te abala. Então, se você já passou, e eu não estou minimizando de forma nenhuma essa questão, que é gravíssima, e Deus nos orienta a isso, caso você não consiga perdoar. E como é que eu faço para... Aí a gente já tem que entrar, ter mais tempo para poder a gente detalhar essas questões, né? Para poder a gente conseguir pontuar com mais detalhe. Cada caso é um caso, nunca isso é generalizado de forma geral, né? Então, esse é o primeiro ensinamento. Segundo, envolve o abandono ou a separação por parte de um cônjuge, normalmente quando ele é incrédulo. Depois você olha lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Então, é óbvio que você possa perguntar aí, que violência, Cíntia, não é a mesma coisa que adultério. Isso aí a gente sabe. Mas, e quanto ao abandono? Aí o texto original do Novo Testamento identifica a ideia de separar-se ou abandonar como um ato de isolamento, normalmente por parte do cônjuge incrédulo, né? É um ato pessoal de se retirar para que haja uma distância física entre os cônjuges. Não, eu resolvi sair, eu vou sair de casa porque você é assim, você é assado. Às vezes a questão da bebida, do vício, tudo isso é violência, tudo isso é agressividade, né? Quantos casos a gente vê de mulheres tentando, segurando, tentando refazer. Isso não é fácil, gente. Se você não vive assim, louve a Deus, glorifique a Deus. Não dê sua opinião precipitada, porque você não sabe o sacrifício que é, a tristeza que é, a dor que é conviver num ambiente assim. É por isso que eu estou dizendo, isso aqui, ó, cada caso é um caso. Isso aqui não é assim para você dizer, separa, divorcia, não separa, fica. Não. Isso aqui é para você ver à luz das Escrituras de que em Cristo você conseguirá forças para encontrar a melhor saída. Se você for simplesmente para os conselhos que a gente ouve nos dias de hoje, de algumas terapeutas seculares, você vai se dar mal. Muito cuidado. A nossa referência, a nossa regra de fé é a Bíblia e somente ela. Então a gente precisa ter bastante cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque a violência pode ser uma forma de separação, inclusive porque a confiança foi quebrada e ela cria uma distância. Quando a confiança é quebrada, olha, faça de tudo para nunca perder, não simplesmente nessas áreas, mas a confiança de alguém. Porque quando a confiança é quebrada, é muito delicado, é muito complicado ela ser restaurada. Ela poderá ser restaurada? Poderá. Mas é como se fosse um papel que já foi rascunhado, sempre fica ali aquelas marcas e às vezes as marcas são profundas. Procure manter a sua palavra. Procure fazer de tudo para nunca perder a confiança, a sua confiança em alguém. Não quebre esse princípio. Então, minha amada mulher,
especialmente se o abuso for do tipo que tem potencial de causar, inclusive, dano físico grave, inclusive trazendo ameaça para a sua vida, você precisa urgentemente de ajuda. Você não precisa ficar coagida, você não precisa suportar isso aí. Deus certamente já está usando formas para lhe ajudar, para lhe auxiliar e você conseguir vencer essa questão. Se você sabe que o seu marido sofre com alcoolismo, com o vício das drogas, com a agressividade, lhe tornando vítima, né? Disso aí, você precisa sim pontuar, procurar uma ajuda urgentemente para que você daqui a pouco não esteja sendo extirpada ou seja morta. Quantos e quantos casos? Você acha que esses casos que a gente vê aí é só em jornal? Não. Às vezes está bem pertinho de nós. A mulher deve sempre procurar o conselho piedoso. Volto a repetir, um aconselhamento bíblico diante das situações. Cada caso é um caso, conforme eu falei, mas ainda existe sim solução, porque em Cristo Jesus nós temos sempre pessoas dispostas com aconselhamentos bíblicos, um líder piedoso, uma mulher piedosa, madura, que possa te instruir, avaliar, ouvir a sua história, porque nenhuma história é igual à outra, antes que você coloque os pés pelas mãos, antes que você perca o controle de tudo, antes que ao invés de vítima você se torne agora uma agressora, e aí as coisas piorem ainda mais. Então calma, nosso Deus está vendo tudo e nosso Deus usa pessoas como instrumento da providência para que possa lhe auxiliar. E você, como uma esposa cristã, deve sempre reagir. Mesmo que o seu marido seja irado, mesmo que o seu marido seja aquele marido, como é que a gente fala, grosso, rústico, né? Que não obedece à palavra de Deus da melhor forma possível. Você quer ver um exemplo? Talvez você diga assim para mim, Cíntia, você fala isso porque no começo você falou aí, né? Casada com o seu marido é cristão, seu marido é pastor, e é uma bênção, né? Mas não passo por essas situações, mas já ajudei e continuo ajudando várias mulheres que têm enfrentado lutas dificílimas. E trago para você o exemplo de Abigail, que é uma mulher bíblica, uma personagem que a Bíblia diz que ela era casada com Nabal. Nabal foi considerado um louco. Nabal era grosso, Nabal era beberrão. Olha o procedimento de Abigail. Procura aí a história de Abigail, leia a história de Abigail. Que mulher sensata, que mulher prudente, que mulher elegante no seu comportamento, que mulher cristã, que mulher piedosa. Para você que muitas vezes diz assim, não, mas é porque meu marido não é cristão, então eu vou agir de qualquer jeito. Não, a palavra de Deus, ela nos é suficiente tanto para a mulher quando o marido é cristão ou quando ele não é cristão. Contudo, se você corre risco de vida, inclusive a própria Abigail correu risco de vida, ela, os seus servos e todos os que estavam ali, porque o rei tinha pedido ajuda, o rei Davi vinha da guerra com fome com seus servos, sabia que ali poderia ter comida, pediu ajuda. Imagina, era só Nabal dizer assim, claro, rei, pode comer. E comeu e ia embora. Ele disse, não vou dar. E Davi veio furioso, a ponto de matar todos. Todos estavam correndo risco de vida. Contextualizando aqui o que eu estou falando. E eu admiro demais a Abigail. Abigail é uma mulher ágil, uma mulher de Deus, uma mulher com iniciativa, uma mulher que sabia o Deus em que cria, foi lá, se prostrou diante do rei, deu ordem. Eu fico imaginando para as servas, olha, mata aí tantos bois, tantos porcos. Eu imagino que ela já tinha uma equipe muito eficiente, já havia sendo treinando, né? A gente não tem assim em cima da hora, mas quando a gente começa a trabalhar, Deus vai trabalhando conosco e vai nos treinando muitas vezes em coisas pequenas, até a gente galgando outros degraus e chega em coisas maiores, né? Mais ou menos assim. Deus não nos dá nada que a gente não possa utilizar no reino dele. Então, à medida que ele vai colocando mais coisas, você vai ficando mais treinada, você vai ampliando a sua liderança e você consegue muitas vezes contornar, com a graça de Deus, situações como Abigail conseguiu contornar. Um homem, marido que era violento, um marido que era beberrão, são essas as características lá de Nabal. Um marido que não era cristão e Abigail contornou a ponto de o rei se acalmar, todos terem a comida. Meninas, eu estou falando de uma época que não existia. Presta atenção, você aí que está reclamando da vida. Freezer, micro-ondas, fogão elétrico, louça disponível para todo mundo. Não! Há quantos mil anos essa história aconteceu? E a mulher deu conta de tudo aquilo. Às vezes você não consegue hospedar uma pessoa, você coloca desculpa, né?
você não consegue, você está trabalhando, está não sei o quê. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes que vai fugir do assunto, mas o que eu quero dizer para você é que a Abigail serve de exemplo para nós nesse requisito aqui. Porque ela convivia sim com um homem que era violento, um homem que era agressor, um homem que era beberrão, um homem que não era cristão, um homem que não tinha nada de bom para lhe oferecer. Mas Abigail, com sensatez e prudência, acho que são as maiores características dela, obviamente com uma vida cheia de Deus, de piedade, que é isso que eu e você precisamos. Mais do que todas as coisas, desejar uma caminhada bíblica com Deus, desejar conhecer mais quem é esse Deus que nós servimos, porque às vezes a gente não crê nas possibilidades de Deus. Se eu perguntar para você, você acredita que o mar vermelho se abriu? Acredito. Você acredita que Deus pode converter seu marido? Cintia, acho que esse aí nem Deus dá jeito. Deus dá jeito. Creia nas possibilidades de Deus. Seja você um instrumento do Senhor. Não aflore ainda mais. Se você já sabe que essas coisas podem ou acontecem dentro da sua casa, seja uma mulher sábia. Por que, Cíntia? Porque o nosso objetivo é glorificar a Deus, independente de qual marido seja. Fazer o bem para o marido, inclusive ganhá-lo para Cristo, conforme nos diz 1 Pedro 3,1, sem palavra alguma, a gente pode ganhar o marido para Cristo. Talvez o seu problema é que você esteja falando demais da conta. É sem palavra alguma. Com o nosso honesto procedimento. E você, minha irmã, que tem um marido cristão, cuide melhor dele. Aplicação já prática para a sua vida. Pare de reclamar, elogie, incentive. Pare de ficar dizendo, já vai de novo para a proclamação da igreja, agora virou andorinhas, vai ficar na igreja. Seja você a primeira a querer ir. Você queria que ele estivesse nos bares, que ele estivesse bebendo, que ele estivesse nos vícios, que ele tivesse... Tantas mulheres gostariam de estar no seu lugar. Que tal você olhar pelo prisma da gratidão? Que tal você valorizá-lo mais? Cuidar melhor dele? Nossos esposos precisam de incentivo também, de elogio, de apoio, de auxílio. Pare de ser reclamona, pare de ser murmurenta. Pare de ficar vendo só os defeitos. Quais são as qualidades? Lição de casa. Vai elogiar hoje. Cíntia, amanhã, não é no casamento, não é aniversário. Faça cada dia um presente de Deus. Faça de cada dia um dia maravilhoso, um dia significado. Afinal de contas, a gente só tem hoje. Não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã. Coloque em prática. Aprender a confiar na obra soberana de Deus, ou o que Ele faz no nosso coração, no coração do marido, exige que você se torne uma mulher de confiança no próprio Deus. Contrariando muitas vezes o que o mundo diz, nós não queremos enfatizar nem dizer que a mulher se torna um capacho, que a mulher, quando as pessoas não entendem o termo submissão, que é auxiliadora, está sob a missão, caminha junto, Deus fez o homem e a mulher com papéis diferentes, nenhum é melhor nem pior do que o outro, são papéis diferentes, caminham juntos. A mulher muitas vezes, que passa por isso, fica desesperada, agoniada, e diz, onde é que Deus está? Será que Ele está perto de mim mesmo? Por que é que Ele está calado? Por que é que Ele não me livra logo? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Meu Deus, me socorre. Deus é o nosso refúgio, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E eu não tenho dúvidas que muitas vezes você já deve ter sentido, ou pelo menos feito essas perguntas. Por que é que Deus permite que as ofensas de uma pessoa perversa continuem? Onde é que Ele está quando um agressor tem essa liberdade constante para atacar e destruir vítimas, inclusive inocentes e sem restrição nenhuma? Daniel 9,9 diz que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é misericordioso. Aliás, Ele é tão misericordioso que as misericórdias do Senhor é a única causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos dignas de estar diante dEle, na presença dEle, muito menos de ser dEle. Mas as misericórdias do Senhor nos alcançam. Só que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. Isso a gente não muda, Ele é imutável. Vamos continuar crendo, confiando nas possibilidades de Deus. Deus, o Altíssimo Juiz, o Soberano, o Eterno, o Imutável, o Infalível. Ele vê, Ele atende, Ele ouve. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A sua aflição, minha querida mulher, não se desespere, não tire sua vida, não pense qualquer que seja o tipo de violência, quer seja algo relacionado a seu filho, algo que está machucando profundamente seu coração, ou algo relacionado a você mesma. Não, calma. Deus há de entrar com providência.
Deus não nos dá prova além das nossas forças, mas Ele é fiel para nos fazer suportar e nos dá, inclusive, o escape quando a gente não aguenta mais. Deus está, sim, atento à sua vida, a tudo que está acontecendo. Você pode descansar em segurança nesse Deus maravilhoso, porque Ele é o auxílio para todos os órfãos, as viúvas, os vitimados, os indefesos. Depois você lê lá o Salmo 82, versos 3 e 4. Ele não foi fiel quando o seu povo foi ameaçado por 5 cidades, um povo pequeno. E ele destruiu, aniquilou os 5 povos e defendeu o seu povo de uma forma miraculosa, extraordinária. Nem sempre ele age da mesma forma e quem somos nós para dizer como é que ele tem que agir? Nós não sabemos nem pedir, a Bíblia diz que a gente não sabe nem orar. Quanto mais pedir, mas creia que Deus poderá te dar sim o livramento. Por quê, Cíntia? Porque Ele é fiel. Ele é fiel para realizar a própria justiça dele e aplicar seu veredito em toda e qualquer situação. Deus ouve sim o nosso clamor, os desejos mais profundos do aflito que anseia muitas vezes por segurança e paz. Salmo 10, verso 17. Deus jamais abandona os seus, não se sinta abandonada, não culpe Deus pelas questões. Por que eu estou falando isso? Vou deixar 3 aplicações para encerrar o assunto. Cristo, Ele nos entende porque Ele passou por várias agressões. E de forma injusta. Ele foi agredido verbalmente, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado. Por amor a mim e a você, de forma injusta, porque as nossas agressões, quer sejam elas verbais, físicas, sexuais, enfim, nós somos merecedores, nós somos pecadores, mas Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, que erro, que culpa, por amor a você, Ele já sofreu, Ele já pagou pelos nossos pecados, Ele sabe, Ele se identifica com a sua dor e Ele há de entrar com providência. Creia nas possibilidades de Deus. Cristo passou por várias agressões, de forma imerecida. Então Ele sabe o que é padecer. Ele sabe perfeitamente o que você está sentindo. E Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é justo. Ele há de entrar com a providência. Segundo, se você já sabe que o seu esposo ou quem quer que seja o agressor é do jeito que é, evite ambientes em que você sabe que vai ocorrer a agressão. Por exemplo, se você tem um marido que é bêbado, beberrão, entregue, alcoólatra, ou viciado em drogas, ou quer seja filho, ou um vizinho, enfim, ou o próprio agressor que você pensou aí. Por que você tem que ficar ali se você já sabe que ele está chegando? Ou por que você fica provocando ainda mais a ira, se você sabe que a pessoa está bêbada? Ou se você tem um chefe bravo, que fala coisa com coisa que lhe ofende, saia, recue, não fique ali perto. Entende o que eu estou falando? Evite o ambiente em que ocorre a agressão. Se você sabe que o seu vizinho, a sua vizinha é confuseira, essa pessoa aí que você considera muito sua amiga é confuseiro. Confuseiro eu aprendi lá no Ceará. Atenção aí, bracinho para vocês do Ceará, Fortaleza. Confuseiro, sabe o que é confuseiro? Que mulher que faz confusão. E eu espero que você não seja uma dessas. Afaste-se dessa pessoa. Não traz bem nenhum, não tem incentivo bíblico nenhum. Da confusão, da fofoca, da o disse-me-disse, tudo isso não é aprovado por Deus. Ainda mais se você for cristã. Evite. Você consegue evitar ambientes, pessoas que vai te ocasionar ou vai te fazer de vítima, ou que você vai começar a caminhar junto. E, aliás, tem mulheres que, meu pai, normalmente, se você tem uma tendência para ser uma mulher confuseira, você vai se juntar com as confuseiras. Normalmente, você se junta com quem você se identifica. Minha querida, tenha mais sabedoria, mais prudência. Se você é desse tipo, afaste-se.
Isso vai lhe aguçar, você vai piorar em muito, você vai decair espiritualmente, você tem que crescer espiritualmente. Conversinha, disse-me disse, fazendo confusão, inventando moda. Para! Procure andar do lado de mulheres maduras. Seja você uma dessas, sábia, prudente, que evita confusão. Terceira aplicação. Obviamente, em casos mais graves. O que é que eu falo de casos mais graves? Violência doméstica, abuso sexual, que corre risco de vida. Nós não podemos jamais atentar contra a vida, correr risco, achar que isso é normal. Se você vivencia ou está sabendo de pessoas que passam por essa situação, denuncie. Denuncie. Ore, peça orientação do Senhor e denuncie. Não fique esperando a morte chegar. O agressor vai ganhando forma, ele não está interessado na sua paz. Denuncie. Existem leis legais para isso. Interessante que, voltando à história de Abigail, a Bíblia diz que o próprio Deus matou Nabal. Eu não estou pedindo para Deus matar, porque eu não sei se o agressor é seu marido, o vizinho, seu tio, enfim. Mas Deus faz como Ele quer. Deus matou Nabal. Abigail, o rei ficou encantado com a atitude de Abigail e com a beleza dela, a prudência, a sensatez, ainda casou com ela. Deus vê, Deus sabe, Deus ouve e Deus atende. Que Deus em Cristo te abençoe, que Ele te liberte, que Ele te traga a paz, que você seja uma bênção. Talvez você não esteja passando por essa questão, mas você saiba de pessoas, então você vai poder orientar, vai poder ajudar, você vai poder aconselhar, você vai poder ser um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. E se você estiver passando por alguma dessas violências, estude com calma, ouça mais uma vez esse estudo, aplique as verdades do Senhor, porque Ele certamente entrará com sua providência. Que Deus em Cristo te abençoe. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos especiais. Abracinho especial para alguns aniversariantes desses dias. Nossa querida Ana Maria Prada, nossa presidente da Confederação Nacional, fez aniversário agora, recentemente, né? Na verdade, no dia de ontem. Que Deus continue abençoando sua vida, minha amada presidente. Você tem sido um exemplo, uma inspiração para as mais de 50 mil mulheres presbiterianas que existem no nosso amado Brasil. Uma mulher de oração, né? Quem acompanha as reuniões da oração da madrugada sabe disso. São 2 orações que a gente tem todos os dias. Uma da meia-noite até 1h30 da manhã, outra de 4h30 às 6 horas da manhã. Tem sido uma grande bênção, um crescimento espiritual. Deus nos chama para orar e ela está ali, né? Sempre alegre, disposta, animada. Mulher de fé, mulher que passa por lutas, mas que crê e sabe quem é o Deus que ela tem. Receba o abracinho da Sinodal Sul do Brasil, com muito apreço e carinho. Um abraço também especial para a nossa querida Fábio, né, Fábio? A Fábio tem sido uma bênção também, sempre nos ajudado a compartilhar os links, nos ajuda aí juntamente com a Claudinha no chat, né? Só quando ela está com algum outro compromisso que não tem como desmarcar. Mas a Fábio também fez aniversário e eu queria rogar que o Senhor continuasse abençoando a sua vida, Fábio, te fortalecendo, te dando graça e sabedoria. Você tem sido uma bênção e que Deus continue aprimorando a sua vida para que você certamente se torne cada vez mais parecidinha com Cristo Jesus, não é? Temos mais 2 aniversariantes. Hoje especial a Zane, né, Zane? Ó, beijinho para você que sempre nos acompanha. Um grande abraço, que Deus continue fortalecendo. É uma bênção ter você conosco também, nossa caminhada, nossas conversinhas, né? Chazinho de vez em quando. Deus continue abençoando a sua vida, que seu aniversário seja bastante feliz e um ano renovador, cheio de expectativa e esperança no Senhor. A Débora, nossa querida Débora Linsteio, né, Débora? Uma bênção ter a Débora conosco também, fez aniversário essa semana, esses dias. Deus continue abençoando, Débora. A Débora já foi minha aluna de catecúmenos. A Débora já me ajudou a preparar alguns dos slides que a gente utiliza aqui, né, Débora? E eu fico bastante feliz em saber do crescimento e de como Deus tem feito você se desenvolver também no decorrer dos anos. Abraço especial para a Abigail também, né? Abigail, nossa querida Abigail, falando em slide também, sempre me ajuda.
Que Deus continue abençoando sua vida, viu, Abigail? Que nome bonito, que história bonita. Ainda citei hoje aqui, você também tem tido uma caminhada crescente, constante com o Senhor. Abracinho para você, Cleciane. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Rose, Rosângela, a Nildinha aqui de Canoas, né, Nildinha? Deus continue abençoando a sua vida, sempre conosco aí. A Cleusa, a Claudinha, que é uma querida, minha secretária de Comunicação e Marketing da Sinodal, sempre me acompanha, divulga, não apenas aqui a Tarde das Mulheres, mas várias outras coisas, né, Claudinha? Está aí sempre no chat conosco. Deus continue abençoando a sua vida, querida. Um abraço para você, Selma, Giovana, minha querida irmã, juntamente com Kenny, minha mãe, né? Deus continue abençoando a vida de vocês, Dona Helena, todos vocês aí de Campo Formoso, minha cidade amada, Irailma, inclusive, a Sandra, abracinho para você, Sandra, Cleciane, a Vânia, a Mercedes, as meninas aí do Paraná, né? Neuzile, Gimar, Cidinha, a Dulce, a Geni, a Leila, olha quantas mulheres, a Cris, que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês, minhas amadas. A Jussarinha, que está temporariamente aí no nosso amado Nordeste, né, Ju? Um beijo especial para você. A Riquinha, lá na região Norte. As meninas da SAF de Baliza, a Elisete. A Cirlei, em Cocal aí, né, Cirlei? Que Deus continue abençoando sua vida também. A Fabi, aqui de Gravataí. A Simone, a Pri, aqui de Cachoeirinha. A Alessandra, a Naara, que também sempre nos acompanha, né, Naara? Aos meus amados alunos dos catecúmenos, que estão comigo aí todos os domingos, né, meninos? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Um abracinho especial. A Ivonete, lá da Assembleia de Deus, da cidade de Filadélfia. Ivonete, que Deus continue abençoando a sua vida. A falar em Assembleia de Deus, um abracinho especial para a mãe do nosso querido irmão Fabrício, aqui da nossa igreja de Canoas. Nossa querida irmã, que tem compartilhado aí na Assembleia de Deus, no Templo Central aí, no Ceará, em Fortaleza. Minha amada, que Deus continue abençoando sua vida. E um abracinho para todas as nossas irmãs assembleanas que têm nos acompanhado, né? Que têm ouvido os estudos da Tarde das Mulheres através da sua vida aí do Templo Central da Assembleia de Deus. Um grande abracinho para a senhora, viu? Resumindo, um abraço para todas vocês que estão aí nos acompanhando. Não percam, na próxima semana estaremos tratando sobre mais alguns temas bastante importantes, como eu falei para vocês, adultério, abuso sexual, temos bastante vontade de tratar e eu acredito em Deus que logo em seguidinho nós estaremos tratando sobre eles. Um grande abraço, eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!